Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Bruno Fonseca, sou sócio da SBF Contabilidade. Eu tenho dois clientes que atuam no segmento de aluguel de temporada. Me pediram ali, porque essa época de imposto de renda é uma época bem complexa, de declaração referente. Eu tenho clientes de imobiliário, tenho clientes sobre aluguel de temporadas. Eu também tenho clientes que declaram, né, que é a outra parte. Então, assim, eu decidi gravar esse vídeo para poder orientar todos e aí servir para quem for necessário. Então, vamos lá. Aluguel de temporada versus aluguel convencional. No aluguel convencional, você tem ali a- o proprietário, você tem o inquilino, faz um contrato e muitas vezes é intermediado por uma imobiliária. Essa imobiliária, no final do ano, é obrigada a informar de imóvel, com as retenções, com os informes de rendimento, e as duas partes declaram e a Receita geralmente cruza essas informações. Então, se uma parte não declarar, a outra parte acaba caindo na malha fina. No aluguel de temporada é um pouquinho diferente, porque muitas vezes o aluguel de temporada tem uma. Às vezes você pode alugar direto, tá? Se você alugar direto, você vai ter que pegar todas as informações dos inquilinos que você recebeu, mesmo que sejam de temporadas, e fazer o recolhimento mensal para poder recolher. Mas muitas vezes tem uma intermediária no meio que cobra um valor de comissão. Então a gente tem três partes aí já dentro do aluguel de temporada. A gente tem o proprietário, a gente tem o inquilino e a gente tem a intermediária, que muitas vezes é uma empresa que intermedia essa situação. E muitas vezes ela intermedia com a prestação de serviço, né? Que é a prestação de mobília, a prestação da parte ali operacional, de cama, de mesa, de limpeza. E por isso, né, por ser uma intermediação de serviço, ela não é obrigada a informar de imóvel, porque ela não se considera como imobiliário. Aí começa o grande questionamento dentro da época do imposto de renda. Como declarar esses valores, né? Então, assim, ó, não existe diferença, tá? Outro ponto, não existe diferença entre tributação de aluguel de temporada versus convencional. Todas são a mesma tributação, tá? Se for pessoa física pela tabela do imposto de renda e se for PJ é pela tabela do Simples Nacional, você não poderia estar enquadrado. Mas aí você pôr o lucro presumido e tal, você paga os impostos dentro da empresa. Tá? Então, assim, não tem diferença entre aluguel de temporada ou convencional. Você não vai pagar mais imposto se você tiver numa modalidade ou na outra modalidade. E aí a gente vai um pouquinho para a parte operacional. Isso é uma pergunta que fazem muito, como preencher o carnê-leão e quando devemos fazer esse recolhimento. Bom, quando você segue o aluguel de temporada ou aluguel convencional, você acaba seguindo a regra do imposto de renda. Então, se você estiver acima do método da, do teto mensal de 2 mil e pouquinho, você é obrigado a fazer o carnê-leão e recolher por mês o imposto de renda. Aí no final do ano você faz esse ajuste e você recolhe a diferença ou restitui o que você pagou maior, tá? Dentro da declaração de aluguel de pessoa física dentro do carnê-leão ou diretamente do imposto de renda, você pode abater condomínio, IPTU, gasto de obra, você pode fazer os abatimentos. Quando você recebe do aluguel de temporada pela intermediadora, você já vem líquido da taxa dela, você vai pegar aquele valor que você recebeu e ali você vai bater condomínio, IPTU, outras despesas. E após isso, você vai ver a nova base de cálculo. E se essa base de cálculo for acima do mínimo, que é 2 mil e pouquinho, você, você é obrigado a recolher o imposto de renda. Tá bom? Então, esse é um ponto bem importante para você saber. Então, esse recolhimento é mensal, tá? E como você preenche, tá? Se for um aluguel convencional que você não tenha imobiliária, tá? Quando você tem imobiliária, você não precisa fazer esse recolhimento mensal, você só faz se você alugar diretamente, se você for no aluguel convencional. No aluguel de temporada, você vai ter que pegar aquele relatório que eles informam e preencher dentro do Carnê-Leão.
E aí você tem duas modalidades, com os dados ou sem os dados. Se você tiver os dados, você informa os dados de todo mundo que frequentou ali durante aquele mês. Se não tiver, você coloca como outros rendimentos, tá bom? Já falei sobre o que pode deduzir do recolhimento. Você pode deduzir todas as despesas de condomínio, IPTU, obra dentro do imposto de renda. E a gente vai falar um pouquinho agora sobre a nova regulamentação, né? O que muda a tributação. Bom, ainda está sendo discutido, então não muda nada em relação à tributação sobre essas novas regulamentações, sobre aluguel de temporada, enfim, ainda está em discussão, então não precisa se preocupar com a questão da tributação, que nada mudou em relação a isso. O que mudou um pouco foi que as plataformas começaram a informar os movimentos que eles pagaram, né? Foi criada uma nova obrigação em que as plataformas são obrigadas a informar os seus dados. E aí, antes, que era uma área bem cinzenta, que ninguém informava nada, que poderia ali muitas vezes fugir da tributação, porque não teria muito como cruzar. Hoje eles amarraram um pouco melhor e eles já informam todos os valores que eles pagaram sobre o aluguel de temporada. Agora, hoje, a gente está filmando hoje aqui 13 de abril de 2025. Hoje a gente consegue afirmar se essas plataformas, se o que eles informaram tem poder fiscal, tem poder de fiscalização, não temos como afirmar isso, ok? Não tem como afirmar, não precisa criar um medo, um pânico em relação a isso, tá? Assim, né, tecnicamente eles pediram informação e como eles vão lidar com esse cruzamento, ninguém pode afirmar como eles vão lidar. É uma coisa muito nova que ainda precisa entender como vai fazer. Então, a nossa orientação como deveria ser pegar e informar os valores certinho, com, com um trabalho bem assertivo ali de rendimentos, gastos. Você, quando declara no Carnê-Leão ou faz o controle de aluguel, você precisa ter uma planilha, você precisa ter os comprovantes de condomínio, IPTU, não é colocar qualquer valor, porque isso pode ser fiscalizado, pode vir a ser questionado. Então tome muito cuidado em relação a isso. Coloque os valores certinho. Ah, Bruno, mas muitas vezes eu paguei um valor maior em janeiro, teria que recolher em fevereiro e março, eu não deveria recolher, porque daria um valor menor porque os custos eu paguei em janeiro. Não importa, você teria que botar os custos de janeiro do jeito que foram, recolher o imposto em fevereiro e março não recolher, por exemplo, e no final do ano pegar isso como restituição. Essa é a forma correta, tá? E aí, sobre uma outra pergunta aqui que foi feita sobre o melhor planejamento para o futuro. É, a PJ seria uma saída de redução tributária? A PJ sempre, a longo prazo, independente da escala, ela sempre vale mais a pena do que a pessoa física, hoje, do modelo que tem hoje. Tá? A gente não está falando de reforma tributária que está por vir, da nova regulamentação, nada disso. Então, é, você colocar o seu imóvel dentro da PJ te facilita, você reduz um pouco o, a tributação, facilita um pouco mais o controle, né? Te blinda com o patrimônio, né? Se acontecer alguma coisa de falecimento, você não precisa pagar ITBI, aqueles custos todos novamente. Você só vai pagar referente ao capital social que tiver na empresa. Então, assim, então o que eu sugiro, mas aí tem um custo de pagar ITBI de novo, RGI, tem. Se você já está na pessoa física e transferir isso para PJ, você teria esse custo. Mas aí, quando você faz o planejamento a longo prazo, pode valer muito a pena, porque você não precisaria mais pagar nenhum custo de TBI, de nada, futuramente. Também tem que tomar cuidado que isso, né? Depende muito do capital social que você aporta e das despesas, enfim, porque quando é inventário é pelo PL, então pode ser que se você aportar 100% pode até ser o mesmo valor que você teria que pagar imposto de novo, mas tem como você reduzir isso e talvez não pagar ITBI e tal,
quando alguma infelicidade acontecer, tá bom? Então, se você tiver mais alguma dúvida, eu vou deixar o meu contato, o meu e-mail. A gente faz esse, se você quiser que a gente faça o imposto de renda, a gente também faz esse controle, pega as informações e te orienta aí também, te ajuda aí a passar por esse período aí que é de imposto de renda, tá bom? Um grande abraço, muito obrigado aí pela audiência. Tchau, tchau.